Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Quem está feliz, diga aleluia. Antes da gente ministrar a palavra, fique orando pela nossa igrejinha da Coimbra. Deus já mandou jovens para nós, viu, irmãos? Nesse momento nós estamos aqui e o grupo de jovens já está ensaiando, tá? A mocidade já foi formada. Por enquanto só tem homem, não tem mulher. Só homem, tá? A nossa igreja não tinha músico, Deus mandou um músico, se reconciliou domingo e já está tocando na igreja Davi, tá? Nós não tínhamos bateria. Deus falou, um jovem falou comigo ontem, pastor dele, vamos pregar com você e a bateria vai ficar lá na sua igreja para a gente tocar, tá? Então Deus está providenciando tudo, Ele é o dono da obra. Mas enquanto eu prego aqui, eu ensino, solta meu louvor aí, que esse louvor aqui parece comigo, parece com o pastor Neto, parece com muita gente que vivia no mundo perdido. Então solta para a gente cantar. Quem souber cantar, canta, viu, meu irmão? É lindo. Quem te viu, eu não dou louvor. Olha aí. Quem viu tua vida no passado não conhece sua vida agora. Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Irmão, ó, eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus, um belo dia me encontrou, por suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino numa estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Olha que coisa linda! Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Muitos já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água via vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha, em seguida ele me deu. O meu caminho aplanou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, né? Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Nunca mais, minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão e adora a Deus comigo aqui. Eu sou filho de Deus, por isso que eu canto, eu grito, eu procuro a Deus. E deixa quem quiser falar, sabe por quê? Eu andava sem destino numa estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Quem sabe canta, vai! Hoje quem olha pra mim não consegue me entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água via vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha, em seguida Jesus
solidão. Sou filho de Deus. Querido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e versículos número 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 1. Eu queria silêncio total na igreja para nós aprendermos aqui logo, tá? As criancinhas faz silêncio, tá bom? Nós vamos começar a estudar a partir de agora uma sequência de estudos com o tema os dons espirituais. Nós vamos ensinar essa igreja a aprender a administrar os dons que Deus nos capacitou e nos revestiu para nós usarmos em benefícios da obra, tá? Quem achou 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diga glória a Jeová. Só fica sentado em 199 anos e 11 meses. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Deixa aberto no capítulo 12, tá? Vamos ler o versículo 1? Vamos lá? Todos, 1, 2, 3, já. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais. Vamos pular agora para o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? Eu vou ler o 6, a igreja vai ler o 7. Eu leio o 8, a igreja lê o 9. O 10, todos nós vamos ler. Diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7, a igreja. Amém? Vamos ler, irmãos, tá? O 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O 9. E a outro pelo mesmo Espírito da fé, e a outro pelo mesmo Espírito do dom da cura. O 10. E a igreja 10, todo mundo. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Senta com a Bíblia aberta e dando glória. Querido, Paulo, o poliglota da fé, escrevendo com muita cautela e muita sabedoria, porque Paulo era um homem dotado de uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria sobrenatural, transcendental, uma sabedoria fora do nível normal da humanidade. Deus, inspirando o apóstolo Paulo, Paulo chama a atenção da liderança da igreja de Corinto. Paulo chama o pastor da igreja de Corinto e diz: olha, pastor, está tendo uma balbúrdia na igreja de Corinto, que eu fiquei sabendo, que os crentes aí não sabem sobre a questão dos dons espirituais. Tem pessoas que estão na sua igreja, pastor, disputando a questão dos dons. Quem profetiza mais, quem fala em línguas, quem sabadeia mais, quem entrega recado melhor, tá? Quem revela melhor. Paulo começa a orientar o pastor, dizendo: olha, pastor e irmãos da igreja corintiana, acerca dos dons espirituais, não quero, meus irmãos, que vocês sejam crentes ignorantes, ou crentes sem conhecimento, ou sem desejo de aprender sobre tal assunto. Os dons, Paulo começa a nomear cada um, e Paulo diz que os dons espirituais são 9, e esses 9 dons estão à disponibilidade da igreja. E Paulo pega os 9
Tá? Eu queria que você dissesse assim comigo. Os dons espirituais são. Mas diga mesmo, meu irmão. Diga assim: palavra da sabedoria. Diga assim, meu irmão: palavra do conhecimento. Diga assim: discernimento de espíritos. Diga assim: dom da fé. Dons de curas. Agora digo com mais bravo mesmo: dom de operação de milagres. Diga assim: dom da profecia. Dom de variedade de línguas. E dom de interpretação de línguas. Esses nomes aí formam o grupo conhecido como os presentes de Deus para a humanidade. Eu disse que quando Deus, os dons espirituais são dados ao homem por intermédio de quem? Quem é que dá os dons a nós? Deus. Tá? Deus tira do seu coração 9 presentes para a igreja, que é conhecido como dons. E Deus requer da igreja uma palavra muito linda, que é conhecido como frutos. Diga assim esta noite: os frutos são as nossas atitudes. Os dons são os presentes que nós conquistamos com as nossas atitudes. Tá? Nós agrupamos os dons da seguinte maneira: são 9 dons, divididos em 3 etapas. A primeira etapa é conhecida como dons de revelação, que são aqueles dons que nos dão a capacidade da gente saber da vida de alguém, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Tá? Esses dons, eu vou dizer aqui, eles nos dão a capacidade da gente conhecer o passado de alguém, o presente da pessoa agora e o que vai acontecer lá na frente com essa pessoa. Tá? E os dons de revelação está agrupado assim, é composto de 3: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Esses 3 dons formam um grupo de dons da revelação. Tá? O segundo grupo de dons é conhecido como dons de poder. Tá? E para que serve? Tem ou nos dá a autoridade da gente agir em determinados fatos ou situações. Quem são eles, irmão, que compõem os dons de poder? Dom da fé, dons de curas e dons ou dom de operação de milagres. Terceiro tipo de dons: dons de interpretação. Esses dons, dons de inspiração. Esses dons me dão autoridade, me dão poder para quê? Para me falar, para me transmitir alguma mensagem de Deus para alguma determinada pessoa. Então veja que no primeiro grupo eu posso saber da vida de alguém. No segundo grupo eu posso agir em determinados momentos. E no terceiro grupo eu posso falar, transmitir a mensagem de Deus para alguém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tá? E nós vamos, eu quero mostrar para vocês algumas dúvidas que a gente tinha. Querido, vamos definir aqui para a igreja o que é dons espirituais. Querido, os dons espirituais é a manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja. Tá? Através dos dons espirituais, o Espírito de Deus traduz
trabalha dentro da igreja. Por favor, não desliga aí, por favor. Desliga aí. Tá? Então, irmãos, os dons espirituais é Deus agindo na igreja através do Espírito. Querido, você consegue ver o vento? Quem consegue ver o vento? Como é que é a forma do vento? Você não vê, né? Mas você o quê? Sente. Você percebe. Do mesmo jeito, você está vendo o Espírito Santo? Você consegue ver o Espírito? Você consegue o quê? Sentir. E como é que o Espírito se manifesta? Através dos dons espirituais. Eu quero um microfone extra aqui, tá, Serginho? Para alguém me ajudar aqui. Vamos tirar algumas dúvidas que os irmãos têm. Primeira dúvida. Você não pode confundir dons espirituais com o dom do Espírito Santo. Tá? Escuta aqui. Não confunda dons espirituais com o dom do Espírito. É totalmente diferente. Tá? Os dons espirituais, é isso que nós acabamos de mostrar. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, é revelação, é profecia, é visão. Tá? E já o dom do Espírito é outra coisa diferente. Não é nada do mesmo porte. Tá? Outra coisa, não confunda dons do Espírito com fruto do Espírito. Você não pode confundir os dons do Espírito que o Espírito te deu com fruto, porque os dons é Deus que te dá, e o fruto do Espírito é você quem dá para Deus. Então não confunda. Tá? Que alguém pode confundir. Não, meu irmão, eu tenho algo aqui, é um dom. Às vezes não é um dom, é um fruto. Tá? Não confunda. Outra coisa, não confunda dons espirituais com talentos naturais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essa dá um exemplo mais. Tem pessoas que sabem cantar, aí dizem que é um dom. Está errado, irmão. Não é um dom de Deus, não, irmão. É um talento que Deus te deu. Aprenda isso. Cantar não é dom. Cantar é um talento. Você pode ver que tem cantores do mundo aí que cantam, meu irmão, que deixa a gente com a cara no chão. Assim, a voz linda que a gente baba. Não é dom, é talento. Então não confunda dons com talento, tá? Tem pessoas que têm talento para tocar, não é dom de tocar, é talento, tá? Outra coisa, não confunda dons espirituais com operações do Espírito. Tem gente que mistura, irmão, tá? Rapaz, eu estava no culto ontem, o fogo desceu. Meu irmão, foi tanto do dom. Deus não vai falando com dom. Meu irmão, às vezes é a operação, manifestação de Deus. E tu acha que é dom. Quem está entendendo, diga amém. Não confunda. O operar de Deus é uma coisa e dons espirituais é outro. Não confunda. Tá? Agora, eu vou tirar dúvida que o irmão aqui tem. Desde sapatear de Deus, desde correr na igreja, estou cheio de fogo, vou correr, vou correr, é de Deus. Dançar nos mistérios, é de Deus. Rodopiar, é de Deus. Pular, é de Deus. Bater palma e falar mistério, é de Deus. Cair no chão de poder, está na Bíblia? Vamos para a Bíblia, meu irmão, agora. Tá? Querido, alguns exemplos de manifestações espirituais de Deus.
Alguém abre aí, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Dá uma olhada aí. 5, 18 ao 20. Efésios 5, 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando-lhe sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, irmãos? Primeira manifestação espiritual de Deus: salmos e cânticos espirituais. Está aí mesmo na Bíblia. Está aí na Bíblia. Quando os crentes se reúnem, não tem o quê? Cântico espiritual. O que é cantar? É cantar mesmo, meu irmão. É cantar. Eu já vi numa oração uma irmã, Deus usando ela linda, pastor dela, a melodia tão linda que não era da terra, espiritual. Era cantando, meu irmão, o salmo, o louvor, o hino, assim também tem 3. E a glória de Deus descendo. Isso aí é cântico espiritual, meu irmão. Glória a Deus. Tá? Pode acontecer isso no culto aqui, irmão? Pode. Verdade. Pode e deve acontecer isso na igreja. Cântico espiritual, tá? Outra coisa, saudar e dançar. Está na Bíblia? Vamos para a Bíblia. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 e 16. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 16. Vou mostrar na Bíblia que a pessoa dançar e saltar no Espírito é de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 16. Por favor, vamos pegar a Bíblia aí, tá? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. Pode ler, pulando aí. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vindo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 14. 6:14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Olha, irmãos, olha aqui. A arca de Deus tinha sido roubada pelos filisteus. Davi recupera a arca. A arca naquela época representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Davi guerreia, luta, traz de volta a arca. Quando ele entra para dentro da cidade de Jerusalém, o Espírito de Deus começa a encher a presença da vida de Davi tão grande que Davi começa a saltar e a dançar na presença de Deus. Ele começa a se encher de uma glória e começa a dançar mesmo no Espírito e a pular. Mical, a esposa dele, começa a olhar pela janela e começa a zombar, a escarnecer daquela atitude de Davi. Meu irmão, acontece a mesma coisa na igreja, não acontece? E muito, tá? Tem pessoas que zombam. E aquele a vida aí de crente vai estar pulando, dançando. Não tem isso, dançar. Tá aqui, meu irmão. Davi, ele não resistiu ao mover de Deus. E Deus disse: Davi, você vai bailar, você vai dançar, você vai pular.
Na Jabá e na Carnaré, meu irmão, fica no seu cantinho aí mesmo, tá? Para não provocar problemas. Série de movimentos do corpo, com ritmo, acompanhamento de músicas. Os israelitas dançavam para celebrar vitórias. Eita, glória a Deus. E aí, meu irmão, o pastor Léo complementando aí. Na época de Israel, meu irmão, tinha todo tipo de instrumento, meu irmão. Tambor, saltério, harpa. Quando Israel ganhava uma vitória, uma batalha, eles iam dançar, meu irmão. Eles dançavam mesmo, balançavam o corpo, obrigado a Deus, se adorando. E nesse mover do corpo, o Espírito de Deus começava a visitar eles. Aí a alma se alegrava, aí Deus enchia, aí bailava, dançava e Deus fazia o mover. Tira dúvida agora vocês? Saltar e dançar é ou não é de Deus? Pronto. Correr é de Deus ou não? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 46. Primeiro livro dos Reis, 18, 46. Não é Primeira Reis, é Primeiro Reis, tem livro, tá? Ô, glória! Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 46. 46. Confira na Bíblia, anote, para você pegar os escritos recru, escritos redefunto, tudo morto. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 46. Pode mudar, pode. Samuel 18:6. Primeiro Reis 18, 46, depois 1 Samuel 18, 6. Vamos lá? 18, 46, quem achou de amém? Vai regulando, vai ajudando aí. 18, 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. E aí, gente, ó, a mão de Deus, qual era a mão que estava sobre Elias? De Deus. Estava sobre o que? O profeta Elias. E Elias correu em direção a qual rei? O rei Acabe. Essa corrida aí, meu irmão, não é uma corrida normal, não. É uma corrida espiritual em direção ao rei. Então, correr no espírito também é uma manifestação de Deus. 1 Samuel 18, 6. 1 Samuel 18, 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e os seus exércitos, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, Saul cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Viu aí, irmãos? Até Saul também. Meu irmão, olha, escuta aqui. Quem está na presença de Deus não consegue ficar parado. Se você está na presença de Deus nesse culto e não está parado, só se movimenta para fazer coisa errada, é errado, meu irmão. Porque o movimento do crente no meio dessas fotos sabe o que é? Glória a Deus, aleluia, adoração. Não é conversar com o vizinho do lado, é estar adorando. Deus está falando aqui que você pode dançar, pode pular, pode bailar, você vai estar adorando a Ele. David, cair de poder. Meu Deus! Está na Bíblia? Vamos para a Bíblia. Queria pedir que alguém abra em 1 Reis 18, não, 1 Reis 8, capítulo 8, versículo 10 e 11. Outra pessoa lê para mim em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Outra pessoa lê para mim Daniel, capítulo 10, versículo 9. E outra pessoa lê para mim Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Tá? Daniel, capítulo 10, versículo 9.
1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Daniel, capítulo 10, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Quem quer ler? Vamos lá? 1 Reis 8, 10 e 11, né? E sucedeu que saíram os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você acha melhor esse microfone aí? Melhor, está muito grave demais, tá? Olha, irmãos, ó, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz a Bíblia, sabe o quê? Que a glória do Senhor era tão grande dentro da igreja, do templo, que os sacerdotes não poderiam ficar de pé. Por quê? Porque a glória de Deus invadia o templo. Tá? Então, se eles não poderiam ficar de pé, eles caíam o quê? De poder. Por quê? Porque quem estava invadindo o templo, irmão, era a glória de Deus. Então, o corpo humano não consegue aguentar. A glória de Deus é como se fosse assim, um choque, tá? Um choque, você se treme todinho de glória, e você cai tudo para trás de tanta glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ezequiel também teve essa experiência de cair de poder. Ezequiel 1, 28. Dois amigos, irmãos, escrevendo, marcando a Bíblia, tudo bem, a gente cresce assim, aprendendo, tá? Como o aspecto do arco que apareceu na nuvem em dia de chuva, assim era o semblante em redor, e esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz que falava. Viu aí, irmãos? Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus, ele caiu aonde, meu irmão? Caiu, meu irmão, por quê? Porque a glória de Deus era grande. Ele caiu com o rosto em terra. Tá? Como é que você disse que cair no poder de Deus não é de Deus? Se o próprio Ezequiel disse, olha, quando eu vi o aspecto do Filho do Homem, é coisa tremenda, e eu não suportei, eu caí com o rosto no chão, porque a glória de Deus me envolveu. Viu? Daniel capítulo 10, versículo 9. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Viu aí? Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Amém. Viu aí, irmãos? Daniel. Quando eu, Daniel, ouvi a voz do anjo de Deus falar comigo, eu não suportei, caí e desmaiei de tanto poder. Então não se assuste se você vê uma irmã que cheia de poder cair. Tá? Porque às vezes as pessoas pensam que cair está endemoniado. É verdade, chefe. É verdade, o pastor falou, é verdade. Não. A irmã está endemoniada. Caiu no chão. Irmão, nem sempre cair no chão é demônio não, meu irmão. Tá? Se a glória de Deus descer aqui nesse tempo aqui, nenhum de nós suporta. Tá? Ninguém suporta. Não sei se a pastora estava. Uma vez nós estávamos no fundo e o irmão estava pregando. E quando ele estava orando pela igreja, nós tínhamos um obreiro. Nós não lembro. Silêncio aí, por favor. Esse irmão era o mais quietinho da igreja. Era o obreiro que ficava caladinho no canto dele lá, ninguém mexia com ele. Quem está controlando o pessoal das crianças? Alguma irmã está controlando as crianças, ou então o obreiro? Não é as crianças, é essa benção aí mesmo que ela faz porque ela quer mesmo, viu? Se fosse sincero. Esse caso aí, muita gente não gosta de mim, eu falo mesmo e pronto. Ela já tem uma idade, já ela faz mesmo porque ela quer mesmo. E tá vendo. Ó, escuta isso aqui, ó. Quando o pregador está orando pelo povo, o microfone era de fio. E ele não conseguia ir até o povo. Sabe o que ele fez? Segura aqui.
Aí eu estava perto, segurei. No que eu segurei, eu passei por dentro, fiz assim, ó. Quando ele pegou, irmão, ele começou a pular. Ele começou a pular e não tinha mais ninguém que segurasse. Eu querendo segurar ele, quando eu toquei nele, as carnes dele faziam assim, ó. Ele passou 2 dias sem trabalhar. 2 dias, diga por quê? Diga por quê? Ele estava embriagado. Irmãos, Eu fui à casa dele, ele estava lá ainda às 11. Ele disse que foi isso, pai, nunca senti na minha vida. Poder de Deus. olha, irmãos, quando o poder de Deus desce sobre a vida de um crente, as pessoas não conseguem compreender. Começam a esclarecer, a zombar, a criticar, a mangar, dentro da igreja, no culto, porque não sente o que aquela pessoa está sentindo. Se você abrisse o coração para sentir, meu irmão, você ia ver que coisa linda. Mas você, infelizmente, é uma pessoa, meu irmão, sem compromisso. É uma pessoa que não quer buscar as coisas de Deus. Glória! Quando alguém busca, ele fica perturbando quem busca. Tá? Então, meu irmão, as coisas de Deus é para quem tem a mente de Cristo. Tá? Apocalipse 1:17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos anotando. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem falou isso? João, na ilha de Patmos. Quando ele viu Jesus resplandecendo na frente dele, ele caiu como um morto escatalado, e agora dizia: ei, João, eu te chamei para cá, para a ilha de Patmos, para te revelar coisas do alto. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Deus que morri e que ressuscitei, e nas minhas mãos tem a chave da morte e a chave do inferno. Aleluia. Você tem uma dúvida de cair no poder de Deus? Não? Outra dúvida: arrebatamento de sentidos. Você está aqui no culto, você pode automaticamente pensar que você desmaiou, né? Tombou e pá. Deus arrebatou o teu sentido, a tua mente. Vamos ver se está na Bíblia isso? Vamos lá? Atos capítulo 10, versículo 10. Meu irmão, para mim não me interessa a opinião de pastor de ninguém. Se está na Bíblia, meu irmão, eu creio. E acabou. Glória, é Me verdade. interessa palavra de doutor teologia, de formado, não sei o quê. Se está na Bíblia, eu creio. 10 e 10. Atos 10 e 10. Quem achou também? E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Tá? Sabe quem é essa pessoa aqui que foi arrebatada? O apóstolo Pedro. Tá? Deus arrebatou Pedro, sabe aonde? Na casa de quem? De Cornélio. Tá? Ele teve fome. Cornélio foi preparar um guisado para ele, uma comida lá. Quando Cornélio foi preparar a alimentação para Pedro, Deus disse: Pedro, eu vou te arrebatar e vou te dar uma visão lá na frente. Tá? Outra coisa, transladação. Que é isso, pastor? Transladação. Uma pessoa está aqui, ó. Está aqui o dente aqui pregando. Desapareceu. Pá! Apareceu lá do outro lado da avenida. Você é de Deus, irmão. O Espírito de Deus não pode pegar o pastor dentro aqui. O pastor está pegando e pá! Desaparecer. E aparecer em outro lugar, em Espírito. Vou mostrar na Bíblia. Bota a Bíblia. Atos, capítulo 8, versículo 39, 40. Olha o que foi que fizeram com Filipe.
Teletransporte. Quem fez isso foi o Espírito de Deus, o Filipe. Tá? Ah, meu Deus. Atos 8, 39, 40. E quando saíram da água, Filipe foi batizar, tá? Uma pessoa que estava querendo crer em Jesus. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesar. Viu? Filipe tinha acabado de sair da água que tinha batizado o eunuco. O que aconteceu? O Espírito de Deus arrebatou Filipe, e Filipe foi encontrado em outra localidade chamada Azoto. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Os irmãos creem nisso, irmãos? Os irmãos creem? Não, eu acho que é fantasma. Na Assembleia do Chega não é fantasma. O Espírito de Deus pode arrebatar, meu irmão, gente aqui. Tá? Pode arrebatar. Tá? Quer ver outra coisa tremenda? Visões. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. O mártir Estevão teve essa oportunidade de ter visões de Deus. Ô, glória! Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Estevão. Não é? Pastor Leandro não pode ver, irmão, porque isso aqui não é espiritismo, não. Tá? A pessoa vai desaparecendo, trocar um e aparecer. Não é espiritismo, não. É poder de Deus mesmo. Tá? Se Deus quiser, viu, Diácono Neutro? Deus pode arrebatar qualquer irmão aqui e mostrar o céu e o inferno, se Ele quiser. Tá? Tem gente que não acredita. Eu acredito. Sabe por quê? O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu, aonde está sentado o nosso Deus coberto de glória. Então eu creio. Vamos lá? Vai lá, irmão. Atos 7, 55, 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Viu aí, irmãos? Ó, e Estevão cheio. Estevão estava cheio de quê? Cheio de quê? Olha, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus mostra para ela coisas que não mostrou para ninguém nessa terra. Estevão estava prestes a ser apedrejado pela pregação do Evangelho. Na hora que Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu cheio da glória de Deus, o céu se rasga e ele vê Jesus lá de pé à direita do trono de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus usa com visões sobrenaturais. Tá? Agora escute, meu irmão. Olha para cá todo mundo, por favor, isso aqui é sério. David, qual é o propósito maior de Deus em Ele capacitar a igreja com os dons? Dois propósitos, somente esses dois. Primeiro, contribuir. Quando Deus nos dá os dons espirituais, é para contribuir, é cooperar, é ajudar no crescimento da igreja. Segundo objetivo, quando Deus Ele dá os dons espirituais, Ele dá para contribuir, para o bem de todos. Não pense que Deus vai dar dons espirituais ou um dom espiritual para alguém, para ver se você é melhor do que ninguém, não. É não, irmão. Tá? Não é, não, isso é verdade. Olha, irmãos, deixa eu tirar uma dúvida aqui que vocês têm.
Aqui tem, que lá na minha igrejinha do Noé da Câmara tinha. Pastor Deide, eu não tenho o Espírito Santo, que eu não falo em línguas? Não, irmão. Ó, escuta aqui. Tira dúvidas. Quando você levanta a mão e entrega a sua vida para Cristo, a Bíblia diz que todo demônio que estava em você sai e o Espírito de Deus passa a habitar em você. Tá? Você tem o Espírito Santo. Agora, falar em línguas é uma capacitação que Deus reveste a gente de poder, de unção, para quê? Para a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Não quer dizer que quem é batizado e fala em línguas é melhor do que você ou é maior do que você. Não! Tá? Até porque falar em línguas, o melhor do que falar em línguas é profetizar. Temos ensinamento também, que já ouvi, não que para alcançar a salvação tem que ser batizado nas águas do Espírito Santo. Não quer dizer que o ladrão da cruz tiraram ele e batizaram. Não. Isso aí é teoria humana, viu, irmãos? O ladrão da cruz, irmão, para ele ser salvo, ele teve que descer da cruz e ser batizado com o Espírito Santo? Ele teve que... Não, Jesus, peraí. Antes de ele estar no paraíso, deixa primeiro descer da cruz, fazer o discipulado, receber a carteirinha da estrela da manhã e me batizar. Aí eu vou para o paraíso, é? Não. Batismo com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Batismo nas águas também não é garantia de salvação. Batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Tá? Se uma pessoa que aceitou Jesus agora, morrer, se ser batizado nas águas do Espírito Santo, ela vai para o céu? Fala, irmão. Por quê? Porque ela levantou a mão e confessou a Cristo. Então, automaticamente, ela já ganhou de Cristo a vida, o quê? Eterna. Entenda isso. Não confunda. Não, meu irmão. Meu irmãozinho ali profetiza melhor do que eu. Não é isso, vai pro inferno. É muito besta, viu, meu irmão? O mesmo Jesus